as pessoas desenvolvem consciência através da alimentação, através da filantropia para com os animais, através do amor, através de, por exemplo, aprender a ouvir os outros, através de, da paciência, através de plantar, regar e colher. E depois desenvolvem a consciência cósmica do tipo quântica. O meu nariz não acaba aqui, ele continua até o teu nariz. Porque todos os narizes estão ligados no universo, sabes? Tu vais desenvolvendo a consciência e vais percebendo que existe uma consciência central na quinta e na sexta dimensão e começas lentamente a ter experiências do género: ei, eu estou encarnado em todas as épocas ao mesmo tempo. Começas a ter experiências de múltipla encarnação ao longo das várias épocas. Começas a ir para a quinta. Se tens momentos na quinta dimensão e assim sucessivamente. E as pessoas fazem mais coisas. As pessoas... Todos nós... Repare, eu estou a falar de iniciados aqui. Portanto, não é uma brincadeira. Agora, há um momento em que tu... E isso indica que o indivíduo está bem dentro do campo iniciático. Há um momento em que tu, ao mesmo tempo que mantens a abertura para o desenvolvimento da consciência, começas a perceber que te está a ser anunciado um problema inteiramente novo. Após a terceira iniciação, o que está à tua frente é isto: a evolução cósmica superior. Já não é evolução planetária. E a evolução cósmica superior coloca-te uma questão muito simples: fazer a vontade do Pai. E acontece uma coisa estranha. Tu continuas a falar sobre desenvolvimento de consciência, mas cada vez menos te interessas por desenvolvimento de consciência. Porque tu sabes que a consciência, a partir desse nível, só se vai desenvolver. E olha, quando se desenvolve é o caleidoscópio final. É como se estivesses a ouvir um disco do Carlos Santana com uma dose gigantesca de alucinogénicos em cima. Ok? A partir desse momento, quando tu dizes: espera, isto não é só desenvolver a consciência. Isto tem a ver com a vontade do Pai. Desenvolver a consciência é a base que conduz à vontade do Pai. O que é que adianta desenvolveres imenso a tua consciência se não vais fazer a vontade do Pai? Aliás, há um nome para isso. E, nesse sentido, o desenvolvimento da consciência implica que estes canais sejam reconhecidos cada vez mais. Tu vais reconhecendo e sentindo estes canais. Temos que terminar hoje, mas há uma tipologia, e nós vamos desenvolver essa tipologia. Estamos a desenvolver essa tipologia. Mas tu desenvolves estes canais e tu começas a compreender e a ser cada vez menos rígido na linguagem, porque a linguagem é o revelador do que está a acontecer nestes canais. Ele em si, a linguagem não é um canal, mas ela revela o que está a acontecer nestes canais. Por exemplo, ok, aqui tens o ser psíquico, aqui tens o eu consciente, aqui tens o eu superior que está a receber os fogos sagrados. Aqui tens o eu básico, que é também guardião da Shekinah. E, portanto, da presença divina na base da coluna vertebral. Quase podíamos dizer que a coluna vertebral está aqui. Quase podíamos dizer que a coluna vertebral liga o eu básico, ou o eu natural, através do coração até à pineal. E depois tu tens o hemisfério esquerdo do teu cérebro e o hemisfério direito do teu cérebro. Nada de novo, já repararam? E tens aqueles canais que nós descrevemos. E depois ainda podemos dizer que a criança interior, que é o centro do teu corpo astral, vibra neste quadrante aqui. E que o pensador vibra neste quadrante aqui. Nós demos nomes a estes quadrantes, não foi? Este é arcaico, xamânico. Este é o religioso, fundamentalmente, e o intelectual, consciente.
Não. A criança interior é um polo aqui. Sim, sim. Ela está aqui nesta zona. Ela é mais complexa que o eu básico. É. E o pensador, que é aquela parte de ti que é como o Rodin, como a estátua do Rodin, está mais ou menos aqui. A medicina e a ciência é a tentativa do eu consciente ir na direção da natureza. E as curas xamânicas profundas, terapêuticas, quer dizer, o diálogo que o corpo tem connosco, é o movimento oposto. Eu agora não queria entrar nessa tipologia, porque é mesmo, nós vamos dá-la em profundidade. Não. Esta é a nossa criança interior. Ela oscila entre o inconsciente, vejam como a criança e o inconsciente são bem ligados, o psíquico, que é o amor incondicional, e aquilo que é prazeroso. E o que consolida as defesas da criança interior é a resposta à pergunta: sou amado ou não? Lembram-se de termos passado por aí? Sou amado ou não sou amado? Nós temos uma parte de nós que só faz esta pergunta, não faz mais nada. Gostas de mim ou não? Nem sequer é sou amada. A criança interior não precisa de ser amada. É mais simples. Gostas de mim ou não? Queres brincar comigo? E portanto a criança interior oscila. O pensador está em busca da linguagem perfeita, da intelecção perfeita, é um conceptualizador. Então ele anda nesta zona. Mas nós sabemos que a fusão tem a ver com o centro, tem a ver com este centro aqui. Este centro aqui é a fusão. É aqui que a fusão acontece. Sim. Da linguagem perfeita. Vocês já viram, se tivessem linguagem perfeita, deixavam de pensar? Os alemães? Ok, ok. Sim, mas por exemplo, a linguagem virginiana não é boa para descrever as artes. As artes. E o pensador é tão bom a descrever a ciência como as artes. Ele tem que conter todas. Ele não é só, isto não é só mente exata. É também linguagem perfeita. Sabes que a linguagem perfeita para descrever as artes é muito sério. Não, não é uma linguagem virginiana. É uma outra linguagem. Ah, estavas a falar de medicina. Hum. Em relação a. Mas o pensador não tem nada a ver com medicina. O alemão é bom para a medicina. Ok. Uhum. Sim, a linguagem perfeita é uma coisa, deve ser um bocado equidistante das várias linguagens. Exato. E é isso que ele procura. Então repara, durante a primeira, a segunda e a terceira iniciação existem estas três portas. Etérica. Passar as células pela porta estreita. Costuma-se dizer que a magia sexual, ou o sétimo raio, é o que está na base da primeira iniciação. Isso quer dizer que o teu iniciador, quem é o teu iniciador? A mónada. É aquele que está por trás de tudo isto. A tua mónada, para a primeira iniciação, ela ativa a base da coluna vertebral e pela primeira vez a base da coluna vertebral é colocada em relação com o centro do coração e com o centro da consciência superior, que é representado no corpo pela pineal, mas que basicamente é o lugar da tua alma. A nossa alma tem um lugar. Ela não anda nua e despida, à solta, perdida. Ela tem um lugar. Ela está entre o corpo causal e o corpo espiritual. Subiu. Até 1950 a alma estava na mente superior. E a partir de 1950 abriram-se as comportas do teu ser e da humanidade e os seres que nascem, vocês inclusive, a alma já não está no momento superior, ela está no causal e no espiritual. Ela está assim. Ela subiu. E na primeira iniciação é criada uma relação entre a alma, o eu superior, o ser psíquico e a base da coluna vertebral.
é como uma sonda, é como, sabes o som de um eletrocardiograma? Um sonar, ótimo. A energia que vem de cima e a energia que vai de baixo para cima entram em rapport. A primeira iniciação é sentida como uma visitação na coluna vertebral. E tu não queres mais que ela se vá embora. Então, quando nós falamos em alinhamento, o primeiro alinhamento é esta coisa de encontrar a vibração que nos foi doada na primeira iniciação. Consegues encontrá-la? É uma relação entre a base da coluna, o coração e a cabeça. Se eu não fizer, se eu não praticar um alinhamento diário, e vejam como nós estamos a evitar fechar as coisas em fórmulas. Se eu não praticar um alinhamento diário, o que veio com a segunda iniciação, ou o que pode vir com a terceira, e assim sucessivamente, começa a não ser registado. Está a acontecer e eu não registro. Assim como o avião pode já passar sobre esta casa e eu não ouvi-lo. Na primeira iniciação, este alinhamento é como se Deus te chamasse a ti pela coluna vertebral. E este alinhamento arruma o karma, arruma a nossa vida cotidiana. Bastante. Na segunda iniciação acontece outra coisa. Eu preciso de começar a fazer passar todos estes núcleos, e eles querem passar e passam, pelo centro psíquico. Ou seja, a porta estreita na primeira iniciação é vertical. É etérica vertical. A porta estreita na segunda iniciação é central. Trata-se de começar a fazer passar a nossa vida emocional pelo centro psíquico. Aqui não conta, eu penso, não conta afirmações espetaculares e impressionantes e válidas, como por exemplo, eu tenho que assumir a minha sombra. Se o indivíduo não assumiu a sombra, que vá assumi-la. Olha, por isso é que se calhar não há tempo. Vá, assuma a sombra. Aqui é outra coisa. O indivíduo começa, na primeira iniciação, a inaugurar este canal no nível central. Porque ele sempre esteve lá, de alguma maneira, noutros níveis mais superficiais. Mas na primeira iniciação é inaugurado no nível central. Na segunda iniciação, este centro, que é o centro psíquico, começa a pulsar e o indivíduo quer chamar a si o pensador e a criança interior de forma a que pensamento e sentimentos e emoções e afetos sejam levados para a porta estreita. Às vezes passam-se vidas inteiras entre a primeira iniciação e a segunda iniciação. Outras vezes passam-se vidas inteiras entre a segunda iniciação e a terceira iniciação. Agora, na terceira iniciação, a vontade do Pai começa a chegar vinda de cima como uma luz fulgurante, como uma inevitabilidade. A vida segue por ali. Nós sabemos que estamos aproximados da terceira iniciação porque temos a sensação de que a vida e a vontade do Pai são a mesma coisa. Que a vida segue pela vontade do Pai. E à medida que a vontade do Pai vai chegando, porque isto depois forma um cone que abre para conselhos cósmicos. Tudo isto depois se faz assim, chega aqui e abre em cone. Abrindo em cone, abre para conselhos galácticos. Mas a vida, a vontade do Pai, começa a chegar à tua consciência, começa a chegar ao centro psíquico e esta coisa toda não funciona bem. Já não consegue funcionar bem.
se não houver a abertura à vontade do Pai. Então, aqui toda a personalidade é levada à condição mariana do seja feita a vossa vontade. Tudo isto começa a transformar-se num cálice. E a vontade do Pai descendo, quando ela é acolhida no coração, depois de ser acolhida no coração, total e profundamente, ela dirige-se ao eu consciente e à mente superior, que anda por aqui, e ilumina a mente superior e ilumina totalmente o corpo astral, que já entretanto já estava bem dentro do coração. Não sei se me faço entender. Na ausência, estamos a andar em zigue-zague. Na ausência do self, era dado às pessoas, no passado, há 1000 anos, há 800 anos, há 500 anos, era dado às pessoas uma fórmula pelos quais elas pudessem alinhar para a primeira iniciação, purificar as emoções para a segunda iniciação e tornar-se sincronizados com a vontade do Pai para a terceira iniciação. E os nomes arcaicos eram, como se disse, pobreza, para o alinhamento entre a base da coluna, o coração e a cabeça. Chamava-se isto pobreza. Castidade, para o trazer o corpo astral para dentro da psique, para dentro do centro psíquico, que entretanto era muito pequenino. O coração da humanidade só começa a expandir seriamente depois do amor romântico. O amor romântico é a iniciação da humanidade no centro psíquico, como nós vimos no seminário que se deu. É aí que o coração começa a comandar os assuntos da humanidade. Mas até lá era tudo muito tosco, arcaico. Então a ideia de castidade tem a ver com trazer o corpo astral e a criança interior, as emoções para o coração. E a obediência era uma pré-figuração, era quase uma teatralização desta descida, do reconhecimento da porta estreita no plano mental superior. Ora, o que é interessante na Igreja Católica, só para vos dar um exemplo, podíamos dar outros, é que um padre aceita que um outro pecador, um bispo, lhe dê ordens como vindo em nome de Deus. E o padre sabe perfeitamente que o bispo é tão pecador ou mais que ele, padre. Só que no ponto de vista da estrutura da transmissão das energias, é aceitável que o indivíduo que é tão ou mais pecador que tu te dê ordens. Porquê? Porque estamos na formulação pré-self. Eu acho que o self vai acabar com a Igreja Católica. É uma formulação. Eu não acredito que, assim, dito desta maneira, parece que há aqui uma milícia contra seja o que for. Não há nada contra nada. O que há é estágios de desenvolvimento de estruturas orgânicas em que umas entidades dão necessariamente nascimento a outras. Por exemplo, eu acho que o Self nunca teria nascido na humanidade inteira se não fosse a Igreja Católica, ou certas franjas da Igreja Católica. Que tal? Muito obrigado. Então, estás a ver, umas coisas dão origem a outras que dão origem a outras. E o que é o Self? O Self é a capacidade em ti de tu, a partir do centro, dirigir-te a qualquer zona do teu ser, desde a imaginação mais enraizada no inconsciente coletivo, até à espiritualidade consciente, até a uma nova fisicalidade, até um desenvolvimento de novas linguagens. O Self é o grande integrador. Na ausência desse grande integrador, vocês levam fórmulas. E a vida monástica é equidistante. O Self é o que nasce da psique. O ser psíquico dá origem ao Self. O ser psíquico plenamente iluminado é uma vida interior rica. O Self é o transportador da vida interior rica para fora. E é a tua identidade planetária. Querem saber? O grande problema de muitos grupos esotéricos é que dividem o ser humano em ego e eu superior. Não há ser psíquico e não há self.
O self é a tua identidade planetária. Ninguém sai deste planeta sem uma identidade planetária. O teu eu superior é a tua identidade solar. A tua mónada é a tua identidade galáctica. De onde é que vem a loucura dos grupos esotéricos julgarem que podem pegar nas pessoas, dividi-las ao meio, ego, eu superior, e não têm porta para sair da Terra? É-lhes tirar do self. Isto atinge certos grupos e certas tendências. E olhes ser extraído o self, como é que as pessoas ficam? Ou estão pristinos na luz, ou estão numa espécie de pecado. Não têm mais sítio para estar. Não, basta, é esquizoide. E esta grande diferença paralisa as pessoas. E se for colmatada com mais umas gotinhas de não há tempo, a partir daí manipulas multidões inteiras. Cortas as pessoas ao meio, gotinhas de não há tempo e manipulas a população inteira. Eu estou-vos a dizer que há tempo. Nós estamos a dizer que há tempo e que há self. Porque o self, só um segundo, o self é, peço desculpa, é a porta para a saída da Terra. Vocês não vão sair da Terra nem pelo eu superior, isso serve para sair do sistema solar, nem pela mónada, isso serve para sair do centro galáctico rumo à casa do Pai. Nós saímos do planeta quando a lição psicológica do planeta estiver feita. E a lição psicológica do planeta é o self. E o self só vem ao de cima através da nossa grande obra. Qual é a grande obra da tua vida? São os teus filhos? Pode ser. Uma mulher com 6 filhos, essa pode ser a forma dela realizar o self. 6, 5, 3, 2, não sei. São o Beethoven. Mas há algum Beethoven sem as sinfonias? O homem é as sinfonias. A cada sinfonia, peço desculpa, Kitty, ter-te interrompido. A cada sinfonia, o self dele vem ao de cima. O nosso self é um rosto que estamos a esculpir, nós mesmos, com os melhores materiais da Terra, porque esse rosto é a câmara onde o espírito se pode revelar. O nosso espírito, que está por trás disto tudo, não se pode revelar através do eu básico em exclusivo, apesar do xamanismo tender para achar que sim. Não se pode revelar através de uma teologia abstrata, apesar dos teólogos e das religiões acharem que sim. Não se vai revelar através do facto de tu seres o diretor-geral da BMW para a Margem Sul, apesar do diretor-geral da BMW para a Margem Sul achar que sim. Não se vai revelar através de uma espécie de super catarse artística. Até porque geralmente aquilo é tão obsessivo que as pessoas ficam lá agarradas com um pé. Depois tens que ir lá buscá-las. Não se vai revelar através da criança interior. Não se vai revelar através do pensador. Vai-se revelar através da psique, depois dela ter dado à luz uma identidade planetária. O self é a nossa identidade planetária. Chegamos lá. E portanto não se pode mais cortar as pessoas em dois. Se queremos cortar as pessoas, porque há tendências para tudo. Se queremos cortar as pessoas, cortamos em 3. No mínimo. Nós aqui estamos a falar de eu consciente, eu básico, eu superior, eu sombra, criança interior, pensador, ser psíquico. Tudo isto só pode começar a integrar-se na proporção em que a tua grande obra existe. E agora vem uma pergunta muito prática. Todos temos... Não, uma pergunta não, uma observação. Todos temos uma grande obra. Ela é grande porque é a obra que te faz a ti. Quando se diz que um homem ou uma mulher é a sua obra, é porque é através dessa obra que ela se extrai da anomia da matéria e torna-se identidade planetária. Não é contra a sua obra, nem adiando, e muito menos tendo medo de si mesma. O grande problema de Deus é convencer-nos a usar toda a liberdade e toda a liberdade que Ele já nos deu. Esse é um problema. Deus tem esse problema. Porque o indivíduo não usa. Querem saber uma coisa? Nós não nos usamos.
Gerimos-nos. Nós gerimos a nós mesmos. Somos coisas que se gerem a si próprias. Mas não nos usamos. A ideia de paixão, seja no sentido romântico medieval, seja no sentido hollywoodesco, é a ideia do indivíduo ir ao encontro da gasolina da sua obra. Claro, se tu tens acesso à gasolina e não tens nenhuma percepção da obra que vens a fazer, és queimado pela própria gasolina. Mas este ponto, que é o ponto do desaburguesamento fundamental do iniciado, feliz aquele que concebe que tem uma obra, que tem uma grande obra para fazer. Vocês são capazes de conceber isto? E conseguem sentir que o ego não se pode apropriar disto, que este é o território do self? O ego depois no fim fica lá com aquela coisa tipo, eu sou o máximo porque fiz estas coisas todas e não sei o quê. Isso é normal, é o trabalho, deixa-o estar. Até porque nós temos uma definição tão pouco científica, tão pouco clara, tão mesclada, tão absurda do ego. É mesmo o ego a tentar se definir a si próprio, sabem? Não tem competência. Como? Sim, sim. E o ego é a base de muita coisa. Você extrai o ego do indivíduo e vai tudo ao chão. Desaparece tudo. Não há hipóteses de avanço. Ele bloqueia. Então, se cada coisa estiver no seu lugar, vocês começam a fluir. Só se flui quando se compreende a totalidade dos nossos motores. Então, para terminar, a obra. A tua obra é o que te torna pessoa. Todos nascemos humanos, mas temos que nos tornar pessoa. Aquela coisa da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos Direitos da Criança, aquilo é um ato de boa vontade. Porque o indivíduo ainda não é pessoa. É humano. Tu és humano a caminho de pessoa. E tu tornas-te pessoa quando tu dizes assim, ok, eu estou num planeta. Deixa-me dizer uma coisa, vocês não estão a bordo de uma nave-mãe. Ainda que a Mãe Terra é uma nave-mãe, de alguma forma. Vocês não estão a bordo de uma nave-mãe. Nós não somos mestres crísticos. Que já fizeram a sua obra há 3.000, 5.000 anos. Nós não somos mestres ascensos, caso não tenham reparado. Mas às vezes há vontade, mas não somos. Nós somos seres num planeta que tem estas 4 grandes direções. E estas 4 grandes direções são minas para que minas de pedras preciosas. Há pedras preciosas na sombra, há pedras preciosas no eu superior, indiscutivelmente, há pedras preciosas no eu básico e há pedras preciosas no eu consciente. Por exemplo, tudo o que eu estou aqui a fazer hoje é um esforço no nível consciente. Eu estou consciente. Se me perguntarem as horas, eu digo quais são as horas. Eu não estou em transe. Mais ou menos. Mas nós estamos aqui conscientes, estamos protegidos pela linguagem, estamos a falar português, temos o calor do português entre nós. Como? Claro que isto não é um eu consciente comum, é um eu consciente aberto, está psiquicizado. O meu eu consciente e o vosso, quando nós falamos nisto, e é assim, é muito importante percebermos uma coisa, há toda a boa vontade para inverter estes papéis. Daqui a uns tempos, daqui a uns meses, venham aqui dar a aula ou dar o encontro, eu sento-me ali, não há nenhum problema com isso. Nenhum problema com isso. Mas temos que ter a certeza que a estrutura de fundo ainda é o que se pretendeu fazer. E que a intelecção sobre o que estamos a pretender desenvolver se mantém intacta. Não vá a coisa desviar-se para um xamanismo Y, ou para um inconsciente Y, ou para uma espécie de angelismo que ignora os outros núcleos, ou para um academismo consciente.
Não, nós estamos a tentar. Porquê é que parece que não avançamos? Porquê é que o trabalho de Portugal é tão lento? Porque o trabalho de Portugal é tudo, toda a gente e toda a parte e todos os núcleos. Portugal não é a Alemanha, que está encarregada de desenvolver motores eficientes e que está encarregada de desenvolver uma intuição mística. A Alemanha sempre teve grandes místicos e grandes motores. É disso que estamos a falar. Estamos a falar de Mercedes, Porsche, Audi, Mercedes, Porsche, Audi e o aço alemão e o metal alemão. Portanto, os alemães têm essa função e têm grandes místicos, grandes contemplativos. Os ingleses têm outra tarefa. Os norte-americanos têm outra tarefa, que está bem simbolizada no Rato Mickey e nas pipocas. Outro. E nos Black Hawk, naqueles helicópteros que fazem missões noturnas que ninguém sabe o que é que aconteceu e depois resolveram um problema político. Ou não resolveram. Portanto, há uma série de coisas. Todas as nações têm uma tarefa. A tarefa de Portugal é lenta porque Portugal é um supremo integrador psíquico. Quando Agostinho da Silva dizia que Portugal é o menino Jesus das nações, ele está-se a referir não, obviamente, à criança interior, mas a este coração que Portugal guarda e que é um coração, quer dizer, é um poder integrador psíquico planetário. Tibete já teve essa função. Uma boa parte das funções do Tibete vão ser distribuídas e transmitidas a Portugal. Uma boa parte das funções do grande centro peruano vão ser, que também é vão ser transmitidas a Portugal. Então, a integração, o self é o desenvolvimento, a proteção e a estimulação do self, a nossa identidade planetária, que é representado pelo Sol, não pode ser mais claro. A proteção, a estimulação e a ampliação do self é a fórmula hierárquica moderna. Na ausência da capacidade de, como pais generosos e digamos, generativos, em que o agente seminal não está ali para envenenar os filhos como em Saturno, mas está ali para fazer crescer todas as coisas, na ausência de energias paternas sagradas, masculinas sagradas, o que é bom no masculino sagrado é que não há bolor. Vocês com o verdadeiro masculino esqueçam o bolor, as bactérias, as salmonelas, as doenças infectocontagiosas. Não há hipóteses, porque o sol do masculino sagrado, que é o sol que os homens trazem, e isto aqui é independente das suas opções sexuais, inclusive, se me permitem, isto tem a ver com a energia masculina interna, mas a energia sagrada masculina é séptica, ela mata ela mata tudo o que é, olha, tudo o que é a mãe negra, porque está oposto à mãe negra. Ela opõe-se a tudo o que é bolorento, bafioso, fechado, inerte, histérico, no sentido de emoções hiperbólicas sem fim, e bolsas psíquicas sem fim, e bolhas psíquicas sem fim. Chega lá o guerreiro sagrado masculino e diz assim, bom, já chega, já está bom de bolores, vamos todos em frente. É para isso que servem os homens. É para romper com os obstáculos e com a inércia. E, eu estou a falar de homem, claro que podíamos inverter isto, já o fizemos várias vezes em relação ao feminino, aliás, muito mais vezes em relação ao feminino. Há uma superabundância de informação acerca do retorno do feminino sagrado e há muito pouca informação acerca do sagrado masculino. Parece-me. Está mais esquecido. Pelo menos desde os anos 80 para cá. Esta integração dos vários núcleos depende do self. A estratégia da hierarquia neste momento consiste em três coisas. A este nível. Eu não sei o que a hierarquia está a fazer nas Nações Unidas ou em Pequim, mas aqui, do ponto de vista iniciático, a estratégia da hierarquia consiste em três coisas. Garantir que o indivíduo não é dividido em dois, mas se compreende em três. Um ego,
que é involuntário. Ninguém criou o seu ego. Quem é que criou o ego? Deus. Deus é que fez o ego. Então, o ego, dentro dos quais estão as forças físicas, emocionais e mentais. Um ego saudável é um ego que doa essas forças para a grande obra. Um ego que não foi amado é um ego infantil. E, portanto, ele vai reter essas forças para a sua proteção. Estou a ser claro? Um ego saudável é um ego aberto. Tem-se chamado isso altruísmo. O que é o altruísmo se não uma posição do ego? Ou acham que o self é altruísta e o eu superior é altruísta? Não. O ego é que é altruísta. O ego é que é egoísta. O altruísmo é uma qualidade do ego. O egoísmo é outro tipo de coisa do ego. Quando o ego é amado, quer dizer, quando um amigo espiritual ao teu lado não se incomoda nada com o teu ego. A pessoa chega lá com o ego transbordante. O teu amigo espiritual assim, isso hoje está mesmo... Está a rocar, está a bombar, e tu sabes que tens um amigo espiritual porque ele não se incomoda com o teu ego. Ele olha para o teu ego como se olhasse para um roxinol. Eu hoje estou hiper Y. Pois, não admira, sei lá, como é que está o céu. Está tudo. Está-se. A palavra está-se tem a ver com essa democracia interegos. Como? Está-se bem. Qual é o problema? É o ego dele. O que é que tem? Tu tens de ser maior que isso. Senão o indivíduo colapsa para o nível da luz. Quer dizer, para o nível da boa vontade repetida e representada. E está sempre a repetir e a representar a boa vontade. E ainda vai para o nível do... Isso é o teu ego, tens que passar para os níveis da luz, tens de te libertar. É tudo uma loucura completa. Deixa estar. Portanto, o teu amigo espiritual é aquele indivíduo que está completamente sereno com o teu ego. E ao mesmo tempo está sereno com o teu ego, está a irradiar a coisa interna. O tempo todo. Quando o ego é amado, porque o ego, se querem saber, é uma película de proteção que provavelmente está à volta disto tudo. Da mesma maneira que os nossos músculos têm a fáscia que os protege, aquela membrana. E da mesma maneira que a criança tem uma placenta, e da mesma maneira que tudo o que é precioso tem uma película de proteção. Já repararam? E o nosso ser precioso total tem uma película de proteção, é o ego. Se vocês ouvirem certos instrutores espirituais atacarem diretamente o ego, cuidado. Porque ou vocês estão a sentir um amor tremendo a crescer dentro de vocês, e isso existe com certos mestres, e o ego, ele pode começar a dizer ao ego, tipo, rompe, porque vamos dar à luz o ser total, ou vamos trazer a criança total ao de cima, e ele pode fazê-lo, desde que o amor esteja a crescer. Se o amor não está a crescer dentro de ti e tu estás a sofrer um ataque constante ao ego, cuidado. Portanto, a hierarquia tem esta coisa de não dividir o ser mais em dois, não permitir isso. Isso é ilegal. O que a hierarquia pretende é que tu te entendas trino. Tens um ego que, se for amado, transforma tudo em generosidade. É altruísta. Se for rejeitado e se for menorizado, ele protege-se. E o que é que ele vai fazer? Ele vai usar os elementais, físico, emocional e mental, para a sua defesa. Tu não tens acesso ao corpo físico daquela pessoa. Tu não no sentido amplo. Tu não tens acesso às emoções daquela pessoa e não tens acesso à mente daquela pessoa. Ela vai criar uma personagem cá fora e vai esconder quem ela verdadeiramente é. E isso é o que o ego faz melhor quando está magoado e com medo. Os egoísmos têm muito a ver com falta de luz e compreensão. O verdadeiro egoísta é muito raro, porque teria que ser um indivíduo que foi iluminado e decidiu trabalhar para as forças negativas. Isso é que é o verdadeiro egoísta. Isto faz sentido? Esse indivíduo não é frequente. O que vocês encontram são indivíduos não iluminados, cheios de medo e magoados, que usam o ego como defesa. Há algumas... Isso é para estranhar que a pessoa se transforme num porco-espinho. Que é tão sereno. Isto é tão sereno. Nem há franciscanismo fora disto. Se o indivíduo não compreender
que a pessoa magoada, que a pessoa ferida, que a pessoa tornada incompleta, que sabe que é um Deus e que é constantemente tratado pela realidade e pelas circunstâncias como se fosse ou um demónio ou um trapo, está a ficar giro. Claro que ele transforma-se num pouco espinho, vai buscar energia ao físico, ao emocional e ao mental, vai buscar energia ao Marte, à Vênus. Marte torna-se agressivo, Vênus torna-se sedutor para além de qualquer tolerância e paciência. Lua torna-se piegas, Plutão torna-se radical e predador e homicida. Sentem o que eu quero dizer? Para se defender. Qualquer Dalai Lama, isto é o beabá do lamaísmo. O que vocês veem nos grandes lamas é ego, claro, lógico, compreendo. A compaixão é a escola lamaísta. E qualquer lama sabe destas coisas como se fosse a ponte. É assim, os lamas não falam de ego. Falam de compreensão e desenvolvimento da consciência superior. Não estão constantemente a atacar os egos das pessoas. E também pensando bem, já chega a dar tempo ao ego. Portanto, tu tens o ego. E depois tens o eu superior, que é o contrário, que é aquela parte de ti que só se realiza doando-se, só que não é um doando-se, aquele doando-se tipo ego, que o Sérgio Godinho chamava a caridadezinha, ou era o Seca Afonso. Não é esse doando-se, é um doando-se porque a natureza da alma é na direção do omnipenetrante. A alma não gosta de escolhas. Ela tende para tudo e para todos de forma idêntica. Claro que lá no âmago ela ama aquele um pouco mais diferente do que o outro. Ela tem formas diferentes de amar. Mas a alma quer ser tudo e todos. Ela quer servir a humanidade. Estou a falar da alma. Não, a alma tem dois lados. Tem um lado que está virado para o indivíduo e tem um lado que está virado para as estrelas e para o cosmos. Ela é totalmente individual. E essa é que é a beleza do amor da alma. Ela é totalmente individual e quer doar-se a todos. De onde que, entre estas duas entidades, o ego e o eu superior, a hierarquia está a procurar introduzir e fê-lo desde os anos 30 e começou na Suíça, Áustria e Suíça. Freud, para um lado, Jung para outro, e depois vieram os grandes observadores do problema do self. Todos os grandes criadores estão a lutar pela sua individualidade. Não é individualismo, isso é uma doença da individualidade. Todos os grandes criadores, sejam artísticos, políticos, sociais, culturais, espirituais, filosóficos, maternais, porque ser mãe é criar. Todos os grandes criadores estão, no fundo, a esculpir um rosto, o seu. Que aquilo depois, retroativamente, se vá transformando em obras, como a Ceia do Leonardo ou Teto da Capela Sistina. Eu estou a falar de artes porque é um mundo que eu conheço mais ou menos, mas vocês entendem, isso é outro assunto. Mas a individualidade é o fruto da tua obra. Então, a hierarquia tem três problemas. Claramente anunciar o self como o fulcro do processo iniciático contemporâneo. Antes era pobreza, castidade e obediência. Neste momento é o self. E porquê é que o self não pode ser um truque do demónio para continuar a prender as pessoas no ego? Porque eu penso muitas vezes nisto. O self, isto é um truque do outro, para tentar manter toda a gente presa. Não. Porque o self vem de tu usares plenamente o teu ser, não na direção nem do egoísmo, nem da transcendência, numa direção que é tantas vezes esquecida. Criar. Multiplicar, criar. Para baixo, egoísmo. Para cima, luz, transcendência. Aqui, no self, criar. Pode o indivíduo... Pode o self vir ao de cima... Pode o self vir ao de cima sem que o indivíduo tenha desenvolvido a sua fé,
a sua esperança, a sua caridade, o seu coração cordial, a sua forma de pobreza, que não é do outro, não é? É a sua. A sua forma de pobreza, a sua forma de castidade, que não é do outro, é dele. E a sua forma de obediência, que não é do outro, é dele. O self vai usar estas coisas todas. Ele, para vir ao de cima, tudo isto tem de estar lubrificado. Sentem? Mas após a terceira iniciação, o que fica à tua frente não é mais o desenvolvimento da consciência. É fazer a vontade do Pai. Tu passas do problema da consciência para o problema da vontade. Quem saber uma coisa? Os iniciados, a hierarquia não está mais ocupada com o problema da expansão de consciência, nem no desenvolvimento da consciência. Só parece que está. O verdadeiro problema hierárquico, e tu és um hierarca na medida em que tu um dia te sentas numa cadeira e dizes, pois é, isto é mesmo um problema de fazer a vontade divina, não é mais um problema de andar a expandir a minha consciência. Só que atenção, isto foi anunciado a certas pessoas antes que tivessem o self e antes que tivessem desenvolvido a consciência. Foi-lhes dito assim, olha, o menino fica quieto, porque isto aqui é para fazer a vontade do Pai, mais nada. Portanto, veja lá se organiza. Senão vai levar uma sacudidela. E isso foi feito a populações inteiras. Populações que ainda não tinham hipótese de desenvolver consciência de si. Populações que não tinham hipótese de usar o livre-arbítrio amplamente. Por populações inteiras que não tinham hipótese nenhumas de se emancipar. Foi-lhes dito que emancipação e desenvolvimento de consciência não é o real. O real é fazer a vontade do Pai. E isso só pode ser dito depois. Portanto, existe aqui uma falácia, existe uma enunciação de verdades da quinta iniciação que, se forem feitos antes do indivíduo entrar numa escola de mistérios, paralisam completamente o indivíduo e usam-no. E depois do indivíduo ter entrado numa escola de mistérios moderna, em que o self, a individuação e a obra dele, usando ao máximo, até esgotar até ao fundo do cálice da sua autonomia, da sua criatividade, da sua independência. Quando ele chegar ao fundo, 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 então pode ser dito, mas isto já não é um processo só de expansão de consciência. Para que a consciência continue a expandir e possa albergar em si raios mais avançados, sincronia cósmica, omnisciência, transfiguração crística, omnipresença, transfiguração crística, omnisciência e libertação cósmica, para que a consciência possa albergar estes raios, 5, tu precisas de fazer a vontade do Pai. Precisas de amar a vontade do Pai como antes amavas a tua própria vontade.